Nós vamos agora fazer a correção da página 344 do livro de vocês, onde nós estamos abordando ali o segundo reinado e algumas questões como imigração, economia, guerra do Paraguai, ou seja, nós vamos agora fazer a correção dessa página. Acompanhem, atentos que as respostas estão todas aqui. Aqueles que não conseguiram realizar a correção, não conseguiram realizar a atividade ainda, aproveite essa oportunidade para, através da correção, prestar atenção que eu vou estar dando explicações de questão por questão quando for necessário, tá? Vamos lá. Correção, página 344. Explique qual era a importância da região da Bacia do Prata para países como Paraguai, Argentina e Brasil. Vamos lá. A resposta vai ficar assim. A Bacia do Rio do Prata era uma região estratégica que possibilitava a livre navegação e relações com outros países. Por isso, muitos países tinham interesse em obter seu controle. Então, lembra que eu falei para vocês que a região ali do Rio do Prata, da bacia do Rio do Prata, tinha saída, né, se eu não me engano, para o Oceano Atlântico agora, se eu não estiver equivocada. Depois a gente volta o mapinha aqui para cima e eu mostro para vocês. Então, assim, essa região ficou sendo muito disputada entre Paraguai, né, entre os brasileiros, argentinos e os uruguaios também. Mas o Paraguai vai querer ficar dominando esse pedaço. Então, o Paraguai quer monopolizar, ser o dono dessa região. E aí o Brasil e a Argentina, mais o Uruguai, vão unir forças para poder não permitir que isso aconteça. Por isso que aconteceu a Guerra do Paraguai também, tá? Então, a resposta ficou desse jeito, que a bacia do Rio do Prata era uma região estratégica que possibilitava a livre navegação em relações com outros países. Por isso, muitos países tinham interesse em obter seu controle. 5. Marque X na alternativa correta sobre os grupos políticos uruguaios, chamados, né, de colorados e blancos. Né? Lembra que eu falei que era como se fossem dois partidos políticos, os colorados e os blancos. Um atendia a elite, outro atendia mais as classes populares. Então, vamos lá. Letra A. Esses grupos tinham em comum o interesse em garantir a proibição da livre navegação na bacia do Rio da Prata. B. Os dois grupos acabaram se fundindo em apenas um, por causa dos interesses em comum. Letra C. Esses grupos divergiam. Os colorados eram a favor do livre comércio na região da bacia do Rio da Prata, enquanto os blancos eram contra. Então, aonde que nós vamos marcar o X? É óbvio que é na letra C, né? Eu vou destacar aqui para vocês, porque no livro de vocês é para vocês marcarem na letra mesmo. Eu vou destacar numa outra cor para vocês saberem que essa é a resposta correta. Eu vou deixar em azul, tá? Então, prestem atenção. Não pode... Ih, azul é ruim, hein? Nessa cor. No verde do quadro. Vamos botar em amarelo mesmo. Não. Deixa eu ver uma corzinha que combina. O vermelho, né? Apesar de não ser a cor da correção. Então, ó, vai ser a letra C. O X vai ser marcado aqui. Não pode ser a B, porque esses dois grupos nunca iam se fundir, porque eles não tinham interesse em comum. Muito pelo contrário, eram interesses completamente diferentes. Né? Esses grupos tinham em comum o interesse em garantir a proibição da livre navegação da bacia do Rio do Prata. Não é proibir a navegação. Muito pelo contrário, cada um queria tomar conta dessa região e dominar, proibir os outros, mas né, cada um queria o seu espaço ali. Então, é a letra C, tá bom? Aí nós vamos para a questão 6. Leia o texto abaixo e responda as questões, né? Aí nós temos aqui o texto de vocês, né? Cadê? Tá no livro o textinho de vocês. Então, o texto está escrito assim: Lopes invadiu o território brasileiro em Mato Grosso e o argentino em Corrientes, declarando assim guerra aos dois países. Em 1865, formou-se a Tríplice Aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai, destinada a combater o governo paraguaio. A guerra se estendeu de 1864 a 1870 e foi o mais sangrento conflito internacional das Américas.
Essa longa guerra nos endividou e influiu para a queda da monarquia que vai acontecer em 1889. Então, o que o texto está nos mostrando? Letra A. Segundo o texto, qual a atitude tomada por, né, no caso, pelo governante paraguaio Lopes, o Solano Lopes, né, iniciou a guerra? Segundo o texto, a invasão liderada por Lopes, tanto ali do território brasileiro no Mato Grosso e em Correntes no território argentino, foi o motivo inicial da guerra entre os três países, tendo de um lado o Paraguai lá sozinho, do lado adversário, contra Brasil, Argentina e Uruguai. O Solano Lopes, ele era um ditador no Paraguai, tá? Então, ele já vinha de uma longa jornada ali de avô, pai, filho e neto de ditadores, né? Então, ele vai entrar na liderança, né, para governar o Paraguai com punhos de ferro, e ele não vai ser bonzinho, não. Então, quando ele invade o Brasil, o Dom Pedro II não fica de mãos atadas, ele dá um jeito de conseguir empréstimo com a Inglaterra, junta forças, né, com a Argentina e o Uruguai e coloca o exército brasileiro contra o Paraguai. Então, foi tudo devido também à invasão aqui do Mato Grosso no Brasil, né? E aí mexeu com o nosso território, mexeu com o território ali dos argentinos, o Uruguai tinha um certo interesse no Rio da Prata, então os três países uniram e daqui saiu a Tríplice Aliança. Letra B. Qual foi a resposta às atitudes de Lopes? Como resposta às atitudes de Lopes, acabei de responder, formou-se a Tríplice Aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai, que tinha como objetivo combater o governo paraguaio. E a C. De acordo com o texto, a Guerra do Paraguai endividou o Brasil, explica os motivos desse endividamento. Falei isso nas videoaulas passadas, né? A Guerra do Paraguai endividou sim o Brasil, pois para se manter no conflito foram necessários diversos empréstimos com a Inglaterra, gerando um custo alto que acabou ampliando as dívidas já existentes, a nossa famosa dívida externa, né? Agora nós vamos ver a questão 7, que está, se eu não me engano, na página 345 do livrinho de vocês, tá? Explique quais foram as consequências da Guerra do Paraguai e para o Brasil. Então vamos lá, né? Tem sempre o lado as consequências positivas e negativas. Com a vitória da Tríplice Aliança na guerra, quem era a Tríplice Aliança? Brasil, Argentina e Uruguai. Então, ponto positivo aí, saímos vencedores, né? Então, com a vitória da Tríplice Aliança na guerra, o ditador paraguaio Solano Lopes foi executado e seu exército derrotado após a morte de milhares de soldados. Além disso, o Paraguai perdeu parte do seu território para o Brasil e a Argentina. Já o Brasil, apesar das dívidas contraídas, teve seu exército fortalecido após algumas reformas promovidas pelo Duque de Caxias, isso mesmo. O Duque de Caxias, ele é uma figura muito importante dentro do exército brasileiro até hoje, tá? Foi graças a ele que lutou lá na Guerra do Paraguai, né, contra o Paraguai, que o nosso exército ganhou algumas melhorias nesse período aqui. Só que futuramente vocês vão ver que o exército brasileiro começa a, a ser meio que desprestigiado durante o segundo reinado. Eles caem no esquecimento essa guerra. E aí nós vamos ter aí a República mais para frente devido a isso também, tá? Mas por enquanto aqui foi um ponto positivo, nós saímos, né, com um exército mais fortalecido. Marque um X na alternativa, questão 8, correta, sobre a participação feminina na Guerra do Paraguai. Gente, eu falei numa videoaula, praticamente falei sobre duas mulheres que foram lutar na Guerra do Paraguai e como algumas foram dando apoio aos homens, né? Aos soldados, esposas, famílias inteiras praticamente foram lá para poder ajudar, né? Então vamos lá. Letra A. Não houve participação feminina na guerra, pois era uma atividade exclusiva dos homens. Essa questão engana. Realmente, guerra nesse período era uma atividade até hoje, exclusivamente dos homens. Então, dá para dar uma enganada, mas não é a resposta afirmativa correta. Por quê?
porque houve sim, de certa forma, participação feminina, então descartem a A. Letra B. A participação feminina ocorreu em vários setores, como na produção de uniformes, bandeiras, fornecimento de alimentos e auxílio aos feridos, além de participações diretas nos campos de batalhas. Essa dá pra gente pensar, né? E a letra C. A participação feminina ocorreu apenas como suporte às tropas, como auxílio aos soldados feridos. Essa também é para enganar. Por quê? Porque a nossa resposta vai ser a B. Então, o X a gente vai marcar aqui, na frente dessa daqui, ó. A participação feminina ocorreu em vários setores, como na produção de uniformes, elas costuravam e produziam uniformes, costuravam bandeiras, as bandeiras nessa época eram feitas à mão, elas forneciam alimentos, como assim? Cozinhavam, preparavam alimentação para os soldados e auxílio aos feridos, atuavam como enfermeiras, e além de participações diretas nos campos de batalhas. É só lembrar do nome lá da Jovita. A participação feminina ocorreu apenas como suporte às tropas, como auxílio aos soldados feridos? Não, isso aqui é uma pegadinha, então a resposta correta é a letra B, tá? Dando continuidade, nós vamos para a questão 9. Explique, da mesma página, explique o processo de formação da identidade nacional do Brasil, relacionando-a com a Guerra do Paraguai. Vamos lá. A Guerra do Paraguai foi amplamente utilizada pelo Estado para formar uma identidade nacional para o país. Durante o conflito, as pessoas eram estimuladas a se tornarem voluntárias para defender a pátria. A bandeira brasileira começou a ser hasteada de modo sistemático e o imperador passou a representar a imagem de grande líder da nação. Além disso, após a guerra, alguns de seus participantes foram elevados à condição de heróis nacionais com o objetivo de estimular ainda mais o sentimento nacionalista do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro olhava para os soldados, né, que lutaram na Guerra do Paraguai e via toda aquela pompa, né, vieram vitoriosos e tudo, e isso foi sendo falado e colocado em público durante um bom tempo. Mas com o passar dos anos, né, a nossa monarquia vai entrar em crise e isso vai ser olhado de forma a ser questionada. Mas nesse momento foi muito importante a Guerra do Paraguai para que o Brasil entendesse que a nação brasileira ela tinha uma bandeira, que era a bandeira do Império, ela tinha o seu valor, né? Então vamos lá. Explique qual foi o propósito da criação do IHGB. A criação do IHGB tinha como principal objetivo contribuir para a formação de uma identidade nacional que fosse aceita e valorizada pela população brasileira. E aí, gente, nós vamos tentar entender isso daí da seguinte forma. Vai resultar, né, resultando em valores relacionados à manutenção do território nacional e da centralização do poder político no país. A questão 11, vocês vão ver logo a seguir, eu não respondi, porque está falando assim, neste capítulo você estudou que o Brasil apresenta uma grande pluralidade cultural. O que é pluralidade cultural? Várias influências culturais múltiplas, né? Conte aos colegas as características culturais referentes à sua região e à dos membros de sua família. Em seguida, analise as semelhanças e as diferenças que vocês têm entre si. Vamos colocar aqui, você pode contar para a professora, né? Já que nós não estamos em sala de aula. De que forma? Escrevendo. Então, se eu fosse aluna como vocês, eu faria da seguinte forma. Neste capítulo, eu, Roberta, estudei que o Brasil apresenta uma grande pluralidade cultural, verdade, né? Deixa eu contar, então, para a turma ou para, né, minha professora, as características culturais referentes à minha região e ao dos membros da minha família. Aí eu vou colocar assim, eu, né, observei que a minha região é a região sudeste. Beleza, até aqui, né? E aí, eu vou tentar entender como que a minha região funciona culturalmente,
né, culturalmente, quais são as características, né? As características, se vocês tiverem dificuldade de fazer, pode pesquisar na internet, não tem problema não, desde que vocês coloquem a fonte de pesquisa, né? Da minha região são, das características da minha região são bem fortes na alimentação. Vou dar um exemplo. Na alimentação, exemplo, a comida mineira, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Nós temos influência da comida mineira, os doces, né? Também de Minas. Eu vou botar um etc, que é só para poder demonstrar para vocês. Por que eu fui na alimentação? Porque na alimentação a gente se identifica muito dentro da nossa região. Eu coloquei Minas, apesar de a gente estar no estado do Rio e Minas ser outro estado, porque nós temos uma influência muito forte do povo de Minas, principalmente aqui em Volta Redonda, né? Com a construção aí da CSN, vieram muitos trabalhadores, principalmente da região de Minas Gerais. Então, né, do estado de Minas, vocês vão ver isso mais para frente. Então, eu coloquei a comida, etc. Se eu quiser especificar mais coisas, né, eu posso colocar que nós temos também como forma, né, cultural, que é uma característica, as festas juninas, né? Por que eu estou colocando festas? Porque durante o mês de junho nós temos várias festas. Eu apresentei para vocês num vídeo, né, descontraído, como que é a nossa festa junina. Então, as festas juninas que tem danças típicas como a quadrilha. Então, eu estou especificando aqui, né, como que é a minha região. Aí você pode perguntar para algum membro da sua família que mora em outra região, como que é, culturalmente, como que é, aí você vai comparar. Se eu for comparar, por exemplo, né, com a região do Sul, que foi uma festa que eu fiz, né, também tá lá no YouTube, né? Tá aqui no YouTube, né? Comparando a uma outra região, eu estou falando eu, professora Roberta, vocês não fazem do jeitinho de vocês. Como o sul do Brasil, eu percebi uma diferença nos costumes, na alimentação e até mesmo na dança. Então, lá não tem as quadrilhas do mês de junho? Tem, eles dançam a quadrilha como a gente, mas aqui eu tô comparando a um vídeo que eu fiz, que eu vi, que eu observei, né? No caso, eu não tenho ninguém de fora, na minha família de outra região. Como eu fiz uma pesquisa sobre a região sul e trabalhei isso, eu pude fazer uma comparação. Então, vamos ver como é que ficou minha resposta. Ó, eu observei que a minha região é a região sudeste. As características da minha região são bem fortes na alimentação, exemplo, a comida mineira, os doces, entre outros, etc. Nós temos também como forma cultural as festas juninas, que têm danças típicas como a quadrilha. Comparando a uma outra região, como o sul do Brasil, eu percebi uma diferença nos costumes, na alimentação e até mesmo na dança. Se eu for falar do sul, eu vou fazer um texto, né? Mas isso fica a caráter de qualquer critério de vocês. Então, vocês podem utilizar isso aqui como exemplo, tá? Isso aqui é a minha forma de compreensão. E vocês vão montar de vocês. Se quiserem usar os vídeos da professora das festas culturais, vocês podem usar, tá bom? Tá lá, tá aqui no YouTube, é facinho.
Então, a questão 11, ela é pessoal, então vocês têm que procurar observar como que é a região que nós vivemos, se você já morou em outra região, você pode comparar, então isso é muito bacana, né. E a resposta 11 ficou assim, tá. Agora nós vamos encerrar esse vídeo para que vocês possam colocar em dia a correção da 344 e 345, tá bom? Um beijo para vocês e continue por aqui que nós vamos ter material novo na aula de hoje ainda, tá? Para vocês realizarem atividades mais para frente, que já está, o livro ainda tem umas folhinhas para a gente concluir, tá bom? Fiquem com Deus.